A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar. De segunda, Jesus vive. Apresentação: Temer Saad. Boa tarde, meus amigos. Tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Já agradeceu hoje, Flávio? Já agradeci hoje. Temos que agradecer todos os dias, Helder. Todos os dias, graças Estamos respirando. Não importa que eu tô com uma gripe lascada, já faz uns 10 dias. Fiquei de cama aí de um dia pro outro. Peguei uma gripe forte mesmo, não sei o que é, não. Bom, hoje eu tô recebendo aqui meu amigo Flávio, pastor Flávio Vale, o pastor mais boa praça do Evangelho Simples. Outro dia eu brinquei aqui no ar, né, não sei com quem que eu tava conversando, que o único carioca que eu gosto é você. Ah, foi com o pastor Eros. Foi com o pastor Eros. Tem carioca legal também. E aí a gente recebeu um monte de mensagem, gente indignada, né? Como é que eu falo mal de carioca? Foi só uma brincadeira, viu, gente? Mas tem um fundo de verdade. O Flávio, que é casado com a Nébia. Verdade. Pai da Débora. Exatamente. Não parece, mas tem 49 anos de idade. Isso aí. 24 anos de casado. Segundo ele, 49 anos de fé. E foi ordenado pastor lá na nossa comunidade do Evangelho Simples em 2022. Exatamente. Eu queria começar, como eu sempre começo, com os convidados aqui, entender como foi o seu encontro com Jesus. Conta pra nós. Legal. Primeiro quero dar uma boa tarde aí para todo mundo que está ouvindo, para vocês que estão aqui. Que alegria estar aqui. É legal, me sinto Assuntos honrado. polêmicos, viu? Assuntos polêmicos. Me sinto honrado. Né? Espero que eu faça jus a isso, que eu vejo tanta gente boa vindo aqui. Até falei contigo, né? Espero que eu tenha história para contar. Cara, assim, é muito louco a minha história com Jesus, porque eu já nasci num lar evangélico, né? A minha mãe, ela se converteu quando estava grávida de mim. A história foi interessante, porque a minha mãe não tinha fé nenhuma e ela queria engravidar. E aí, quando um dia ela foi falar com o irmão dela, que era da Umbanda, e o irmão dela falou pra ela assim: olha, Naidinha, vai lá na Umbanda lá. Irmão que você fala de sangue. Irmão né? de sangue. De sangue. E aí vai lá na Umbanda, o Pai de Santo vai mandar você fazer alguma coisa e você vai engravidar. Moral da história, ela foi lá e em poucos dias ela estava grávida. E aí ela foi contar para um outro irmão dela que tinha acabado de se converter na Assembleia de Deus, você imagina isso nos anos 70, né? Sim. Ele virou para ela com toda a sutileza do mundo e falou assim: olha, o seu filho é filho do diabo. Olha só que situação. E a partir desse momento minha mãe ficou em pânico, ficou desesperada. E um belo dia, um domingo, ela em pânico, ainda grávida, ela saiu caminhando pelas ruas lá de São Cristóvão, um bairro que ela mora ainda lá no Rio de Janeiro. E ela entrou dentro de uma igreja evangélica, uma igreja batista. O pastor falou alguma coisa que tinha sentido lá para ela e ali ela se converteu. Foi falar com o pastor, aí o pastor sabiamente falou: olha, o diabo não tem poder de dar vida para ninguém, quem dá vida é Deus, e isso aliviou ela. Então eu já nasci num lar evangélico. Aos meus 14 anos... Só um parênteses aqui, é importante de você entender que está escutando aí, como a religiosidade... É verdade. Uma palavra difícil essa, religiosidade, ela atrapalha em todos os aspectos. A gente vai falar um pouco sobre Mas isso. olha que impressionante. Por outro lado também, como o espírito sopra onde quer, né, cara? Sim, é verdade. Porque uma palavra mal falada, assim, jogada, fez com que ela ficasse em pânico e fosse procurar... Despertou algo, né? Isso é impressionante, né? Não é a evangelização mais aconselhável, né? Mas como fez efeito. E, enfim, eu já nasci no lar evangélico, a verdade veio pronta para mim, glória a Deus por isso. Então ela começou a frequentar essa igreja batista? Começou a frequentar, grávida de mim, e ela teve uma conversão bem radical, assim, tudo mais. Assim, ela bebia, fumava, da noite pro dia parou de beber, parou de fumar, parou de fazer uma série de coisas ali que o Espírito tocou nela. Ela decisão, meu irmão, decisão. Eu falo muito sobre isso, o Helder é testemunha. O Evangelho rompeu a sua surdez, mas é necessário que você se posicione. Posicionamento, postura, é verdade. E aí eu frequentei sempre a igreja e tudo mais. Só que o que aconteceu? Com 14 anos de idade eu resolvi me batizar. Hoje, avaliando bem, na época eu não tinha essa percepção, maturidade, ainda muito novo. Hoje, avaliando bem, eu entendi que eu fui meio que na onda, sabe? A galera começou a se batizar e tal, e aí eu resolvi me batizar. E foi interessante, porque na Igreja Batista, ela tem a profissão de fé, onde todo mundo dá o testemunho, né? Sim. E eu era o mais novo e foi o último a testemunhar.
E nesses testemunhos, os irmãos contavam histórias escabrosas, né? Ah, porque eu esfaqueei meu marido, porque eu usei tudo quanto é tipo de droga, porque eu fiz isso, fiz aquilo, tal, não sei o quê. Quando chegou na minha vez, eu lembro que eu falei assim com vergonha. Eu falei, gente, eu tô com vergonha, porque eu não tenho nada pra contar, eu não colo nem na prova. Como se fosse errado não ter um histórico errado, né? Impressionante. Eu falei, eu não colo nem na prova que eu tenho medo da professora pegar, cara. Então, assim, praticamente eu não tenho pecado. Hoje eu entendo que eu não tinha conversão. Eu era neto de Jesus, né? E neto de Jesus não existe. Só filho. Só filho. Mas aquilo mexeu muito com a minha cabeça, Temer. E uma semana depois eu estava fora da igreja. Eu não consegui mais, porque era como se eu precisasse de uma experiência, errado ou não, questione-se ou não, eu precisasse de uma experiência para valorizar aquilo que estava sendo ensinado, aquilo que eu vinha aprendendo. E aí eu fiquei praticamente dos meus 14 para 15 anos até os meus 20 anos de idade fora da igreja. Minha mãe já não conseguia me levar, reclamava, brigava. Vamos para a EBD, se Jesus volta hoje, você não vai... Olha lá o que vai acontecer contigo. Não adiantou nada. E não adiantou nada. Nesse meio tempo eu não fiz nada de tão horroroso, mas eu vivi uma vida totalmente afastada de Deus. Até o dia que eu encontrei minha esposa. Eu viajei para uma cidade do interior de Minas, né? E a ideia era passar um carnaval longe da minha mãe, longe da família, para fazer um monte de coisa errada. E quando chegou lá, cara, assim, a primeira coisa que eu vi quando cheguei na cidade foi ela. Me apaixonei na hora. E nesse envolvimento com ela, eu entendi que eu precisava voltar para Jesus, para trazer Jesus para o relacionamento. E aí foi natural. Deus começou a se revelar. Olha para você ver, né, Helder? A gente sempre fala isso, como é importante. A palavra semeada Exatamente. Não volta vazia, né? Temer, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Foram várias vezes. Eu estava a ponto de fazer alguma coisa que ia destruir a minha vida. E vinha uma música que meus tios cantavam nas reuniões, nos lares que eles faziam lá. Vinha uma oração da minha tia, vinha uma palavra da minha mãe, vinha um versículo que eu tinha estudado na EBD e tal. E aí fazia com que eu saísse daquela situação. Não foram poucas vezes. O Luiz Hermínio, eu tenho tido a oportunidade de caminhar um pouco com ele. E ele tem um testemunho fortíssimo, porque ele era traficante, né? Ele vendia droga. E ele conta que ele na boca, vendendo droga, com arma na cintura, ele ficava cantando louvores. E aí os comparsas dele lá falaram assim, cara, isso não é música de crente, não? Aí ele falava assim, não, eu sou crente, eu ainda vou voltar um dia. E foi o que eu fiz com a minha esposa, né? Eu conheci minha esposa num carnaval. E quando a gente começou a se relacionar, eu lembro de eu pregando para ela completamente alcoolizado. Eu falava assim, olha, você tá me vendo aqui, mas eu sou de Jesus, eu vou voltar um dia. E ela rindo, né, falando assim, ah, tá bom, então você me leva junto quando você voltar para Jesus. Porque ficava, cara. Até hoje eu não posso ouvir aquela música, glória para sempre ao Cordeiro. Cara, é porque eu me emociono, porque eu lembro lá dos meus tios orando, como aquilo fincou raízes no meu coração e na minha mente. Uma memória forte. Demais, cara, demais. E a partir daí, cara, eu resolvi trazer Jesus pra história. E aí, quando a gente começou a namorar mais sério mesmo, já pra casar, ela também tomou a decisão de vir junto e foi naturalmente. E essa vida de vocês juntos começou no Rio de Janeiro mesmo? A gente se conheceu num baile de carnaval. Ela morava em Belo Horizonte, apesar dela ser daqui de Taubaté, ela morava em Belo Horizonte, né? E eu morava no Rio. A gente namorou alguns meses por carta, que naquela época não existia internet, 1995, né? E aí depois ela fez vestibular, passou no Rio. E aí a gente começou a se relacionar no Rio de Janeiro mesmo. E aí vocês namoraram quanto tempo? A gente namorou 5 anos, de 95 a 2000. Casamos em março de 2000. E continuaram morando no Rio de Janeiro? Continuamos morando no Rio de Janeiro. Como que foi essa migração sua para Taubaté? Então, cara, o Rio de Janeiro é lindo, gente. Eu amo o Rio de Janeiro, lá tá minhas raízes. Não tem como não me emocionar quando eu vou para lá. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade inviável, infelizmente, né, cara? Não é. A gente fala muito da violência. A violência é o que salta os olhos, mas não é só a violência. É uma cidade muito pequena para a quantidade de gente, é tudo muito cheio, é bagunçado, é muito calor, enfim. Para você ter uma ideia, os últimos governantes, quase todos eles foram presos, né? Sim. Garotinho, Rosinha, Pezão, enfim. E a gente passou por muitas... E hoje está o Paz lá, né?
Hoje está o pai. Pois é. Não sei se podemos falar sobre isso, né? Mas, enfim. E a gente passou por muitos episódios de violência. Né? Só eu fui assaltado de levar meu carro com arma na cabeça 3 vezes. E a última a gente ficou num tiroteio, eu e minha esposa, dentro de um estacionamento de supermercado. Foi em fevereiro de 2017, mais ou menos. E nesse dia, com a graça de Deus, Deus foi tão misericordioso, cara, que o bandido trocava tiro atrás do nosso carro, eu de um lado no chão, minha esposa do outro lado. Nenhuma bala pegou no carro, nenhuma bala pegou na gente, o bandido não pegou a gente como refém, a gente conseguiu sair. Livramento mesmo. Livramento, foi Deus total. Nesse dia eu tive a convicção de que eu precisava tomar uma atitude, sair do Rio de Janeiro. Aí eu virei para minha esposa, vamos sair do Rio de Janeiro? Ela, para onde a gente vai? Eu falei, a gente vai para Taubaté, é o caminho mais lógico, é uma cidade que eu gostava, a gente sempre vinha para cá porque a família dela tá aqui. Eu sempre amei a cidade, as pessoas e tudo mais. Só que a gente não tinha a menor condição, Temer, assim, humanamente falando. Isso que também é muito legal, assim, hoje eu vejo claramente o direcionamento de Deus. Como a vida daquele que pertence ao Senhor não está na nossa mão, né, cara? Tá na mão de Deus mesmo. A gente não tinha humanamente a menor condição. A gente começou a conversar sobre isso, a gente estava sem dinheiro, só o dinheiro ali do salário, né, do que a gente trabalhava. E aí a gente falou assim, olha, vamos botar o apartamento para vender. Quando a gente falou para pessoas próximas que a gente ia botar o apartamento para vender, o pessoal falou, vocês não vão conseguir. Porque aí no prédio de vocês tem apartamento que está vendendo há 3 anos e não vende, e não sei o quê. Blá, blá, blá. A gente vai botar, não vamos botar queimando, vamos botar no valor justo de mercado e a gente vai vender se for da vontade de Deus. Porque a gente está colocando tudo isso na mão de Deus. Eu sei que a gente botou no começo de junho para vender o apartamento, perto do meu aniversário ali. Em menos de 15 dias o apartamento estava vendido. E foi engraçado também, porque uma coisa que a gente orava era para que a pessoa ela soubesse o que ela estava comprando. Por quê? A gente morava num bairro, o bairro do Rocha, quem é carioca sabe onde é. É um bairro da região central, Zona Norte, perto ali do Meia, São Cristóvão, Benfica. É um bairro que tem uma estrutura de transporte boa, não tem muito comércio, mas tem uma estrutura de transporte boa. E era um bairro relativamente tranquilo. Só que fizeram um projeto lá de casas atrás do nosso prédio, um pouquinho antes da gente querer se mudar, aonde fizeram uns condomínios, né, verticais, né, e casas populares. Era casas populares. E o que aconteceu? Esse condomínio ele abriu um corredor entre o Jacarezinho e uma outra favela que eu não vou lembrar o nome. E aí virou uma rota de traficante. Os traficantes simplesmente entraram, tomaram 2 blocos. Então, da noite para o dia, atrás do nosso apartamento, a gente tinha droga, tinha baile funk com música pesada, aquelas músicas com pornografia, baixaria. E aí a gente ficou, assim, receoso. Poxa, a gente vai vender para alguém, vai comprar uma coisa dessa, a gente não pode mentir, então isso vai dificultar. E quem comprou o apartamento foi um rapaz que morava no prédio, no andar de baixo da gente, sabendo tudo o que acontecia, porque ele queria ficar no prédio, porque ele queria ficar próximo da mãe e do pai dele, que estavam já no finalzinho da vida deles. Então até isso Deus cuidou, entendeu? Da gente não precisar enganar ninguém, ou não precisar esconder um fato, ou não ter esse duelo. Esse é um ponto muito importante, Flávio. Eu queria aproveitar o gancho que você deu. Quando a gente volta a enxergar, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre Saulo, né, Welder? Quando a gente volta a enxergar e a gente começa a entender a ação de Deus sobre as nossas vidas, né? Eu escuto muito de algumas pessoas mais próximas, falam assim, cara, você é sortudo, né? Porque vem os desafios da vida que a gente tem, todo mundo tem os desafios, e à medida que esses percalços vão surgindo, portas vão se abrindo. É verdade. Né? Com soluções assim que a gente, é verdade, humanamente, não teria a menor chance de conseguir. Mas na realidade não é isso. Na realidade é você alcançar o estágio, né? Tá lá em Filipenses 4:6, né? A paz que excede todo entendimento. É verdade. E quando você, de fato, solta a sua vida nas mãos de Deus, as coisas acontecem. Exatamente. Né? Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Exatamente. Então, eu acho que a vida do cristão tem essa característica. Exatamente. Né? E tem um princípio por trás disso. Você acabou de mencionar. Você não precisou enganar ninguém para que a coisa acontecesse. Exatamente. Né?
E eu vou te falar, cara, e você sabe, eu já compartilhei com você algumas vezes. A partir do momento que eu me posicionei fortemente no final do ano passado para cá, em muitas situações que eu me dispus a perder, na verdade eu saí ganhando. Exatamente. Né? Porque Deus enxerga que você não quer romper um princípio importante. Exatamente. Que é você continuar no caminho reto do Senhor. Exatamente. Né? Que é algo que eu tenho batido muito nas ministrações lá na praça e nas casas de recuperação, no sentido de que, ok, Jesus se entregou na cruz, morreu por nós pecadores, Exatamente. recebemos o favor imerecido, né? Estamos debaixo da graça, mas não é porque a gente está debaixo da graça que a gente não tem que se posicionar Exatamente. como alguém que teve acesso a essa graça. Perfeito, né? é isso aí. A graça, ela expõe o nosso pecado, expõe quanto limitado nós somos e nos leva para esse lugar de relacionamento com Deus que vai nos transformar. E quando você entra nesse lugar onde você está disposto a perder para não lesar alguém, nem a pessoa perde e muito menos você que se dispôs a isso. Exatamente. Né? Que Deus está no negócio. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí você vendeu esse apartamento e comprou aqui em Taubaté ou levantou esse recurso para vir para cá? Como é que você fez? Então, vendemos o apartamento, mas aí a gente estava no meio do ano letivo, a gente não queria sair, né, só no final do ano. E aí a gente foi preparando tudo para a gente sair no final do ano. E aí Deus ainda foi tão maravilhoso, a minha esposa tinha uma questão na justiça, que a gente trabalhou em banco durante muitos anos, e ela tinha uma questão na justiça. Na semana que a gente estava para vir para Taubaté, o advogado ligou para ela e falou assim, olha, Nébia... Saiu sem tempo. Não... O banco propôs um acordo. Aí, no primeiro momento, a gente ficou desanimado, né? Acordo sempre é muito abaixo do valor da causa, né? Aí a Nébia, não, mas aí é muito baixo, né? Ele, peraí, você não ouviu ainda. E o valor era muito próximo da causa. De repente, se a gente esperasse a causa, ia demorar 2, 3 anos. Então, E até poderia ser improcedente, de repente. Pois é. E, aí e nisso que a gente enxerga a mão de Deus realmente trazendo a gente para cá. Aí chegamos aqui, alugamos um apartamento a princípio para que a gente pudesse reconhecer a cidade, porque uma coisa é vir visitando, né? A gente sabia disso, outra coisa é vir para morar. E em 6 meses a gente comprou o nosso apartamento onde a gente mora e a gente começou a se estabelecer. Montamos uma loja também nesse período, de presentes e tal, e a gente veio se estabelecer. Mas uma coisa, só voltando a essa questão do fazer a vontade de Deus, isso para mim tem sido muito importante. A gente tem conversado muito isso nas nossas reuniões, nas nossas células, cara. Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa diante de Deus porque a gente tem essa sensação de que a gente vai perder. Mas para mim é muito claro isso, cara, que assim, que a gente está olhando com a nossa carne. Se a gente olhar com nossos olhos espirituais, a gente vai entender claramente que qualquer coisa que Deus exija de nós, Ele mesmo vai capacitar a gente para fazer. A gente deixa de fazer, às vezes, as coisas que vão, a princípio, trazer uma perda para a gente, porque, no fundo, a gente não tem fé, né, cara? O André fez uma pregação uma vez lá na comunidade. Foi algo que ele, da maneira como ele colocou, que eu não esqueço, eu achei muito interessante. Ele disse que Deus enxerga a nossa vida como se fosse olhando de cima de um labirinto, onde nós estamos na porta de entrada e lá no final desse labirinto tem a porta de saída. E tem todo aquele caminho com todas as opções de entradas e saídas, né? E Deus vai, à medida que a gente se posiciona na vontade, debaixo da vontade dele, e a gente entrega verdadeiramente a nossa vida, né, nas mãos dele, ele vai mudando essas paredes de lugar. Exatamente. De forma que nos direciona para onde ele quer que a gente chegue. Exatamente. Né? E eu acho isso sensacional e eu acho que é muito isso mesmo. Né? Eu creio nisso. Porque tudo isso que hoje as pessoas estão vendo acontecer, né, desse projeto nosso na rua, dos frutos do Senhor nesse trabalho. Semana passada foram 6 almas que foram resgatadas, né? Uma praça que é uma mini Cracolândia. Ali é um lugar pesado. Ela só está acontecendo por um direcionamento de Deus mesmo, né? Porque é algo que naturalmente jamais aconteceria, né? E tudo por conta de uma decisão. Então, quando às vezes Deus te pede algo que para você custa, e para mim aquilo custava, porque eu já compartilhei aqui, você sabe, o meu momento de lazer de final de semana sempre era a minha cervejinha.
né? Era queimar uma carne e tomar uma cerveja. Só que aquilo ao longo do tempo foi escalando e eu já tinha perdido um pouco a noção do consumo disso, né? Entendi. E em algum momento Deus me pediu. Eu estava buscando mais intimidade, estava querendo me aprofundar, estava querendo entender algumas coisas de situações que eu vivia. Um livro que, por sinal, você deveria ler é do pastor Antônio Júnior, que chama Quebrando Ciclos. Um livro maravilhoso, mas eu brinco com todo mundo o seguinte: se você não estiver disposto a mudar, nem leia. Porque é um livro que te faz refletir profundamente sobre aspectos bem particulares, né? Então, se você não estiver disposto a mexer em algumas gavetas, abrir algumas gavetas, é um livro que você não deve ler. Engraçado que eu emprestei para um amigo, viu, Helder? E ele, no segundo capítulo, ele me devolveu o livro. Não quero mais. Ele falou, cara, olha, eu te agradeço, mas assim, olha, você já tinha me alertado, eu não quero mais ler, não, porque eu não estou disposto a esse tipo de... Acontece. Então, é lógico, né? A gente sempre fala, em primeiro lugar, leia sua Bíblia, mas esses livros de pessoas sérias, caras, ajudam muito na construção do todo. E aí você veio pra cá, abriu a loja, como é que você foi parar no Evangelho Simples? Essa história é boa, cara. A gente demorou muito tempo para encontrar uma igreja. E na época eu fiquei meio angustiado, a gente passava por algumas situações... E você vinha de Igreja Batista? Não, na verdade eu tinha saído da Igreja Batista, eu discordava de algumas coisas da forma como era... conduzida a igreja, né? E o pastor é muito meu amigo, que fez meu casamento. Até hoje a gente se fala muito. Pastor Marcos Renan, importantíssimo na minha vida espiritual, assim, me ensinou a amar gente, cara, assim, um cara fora de série. E eu conversei com ele e falou, pastor, eu não aguento mais essa... Porque na Igreja Batista os processos são lentos. Por exemplo, você quer mudar a cor de uma parede, tem que abrir uma assembleia extraordinária. E aquilo estava... Engessado. Era engessado. E me desgastava. E eu fui para uma igreja chamada Igreja Nova Vida, lá no Rio de Janeiro. Acho que aqui em São Paulo não tem. Acho que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, acho que uma cidade do Nordeste. E aí eu vim para cá, para Taubaté. E eu demorei um tempo para encontrar uma igreja e eu passava uma dificuldade com a minha filha, que ela tinha passado uma experiência ruim dentro de igreja e ela estava meio traumatizada com a igreja. Você imagina uma menina que entrando na adolescência, a gente veio para cá em 2017, ela estava com 12 anos e ela tinha dificuldade com a igreja porque alguns irmãos feriram ela. Não vale a pena contar a história, é uma história longa, e, enfim... E a gente procurando igreja. E na época eu fiquei muito angustiado, porque eu ficava vendo o tempo passar, ela entrando na adolescência, ficava mais angustiado por ela, porque a gente que é adulto, a gente dá um jeito. A gente lê a Bíblia junto, encontra um irmão, bate um papo, conversa, ora junto. A gente vai se alimentando. O Flávio tá me dando vários ganchos aqui, ó, sem eu combinar com ele. Mas uma coisa que eu tenho batido muito, Flávio, para não perder a oportunidade do que você falou, eu sempre faço postagens tentando exortar as pessoas que ainda não se voltaram para Cristo por elas próprias, que elas pensem nos filhos. Exatamente. Porque, cara, como é importante o pai e a mãe estar na igreja para que o filho também esteja. Exatamente. Porque o mundo tá perdido, cara. Exato. E assim, se a criança não aprender desde pequeno o caminho que deve andar, né? Como diz lá em Provérbios 22:6, quando for adulto vai ser complicado. Não, e eu tenho minha própria experiência. Acabei de falar que se não fosse as orações lá dos meus tios, eu não sei onde eu estaria hoje. Né? Foi ali a semente plantada. Então eu sei da importância disso. E eu muito angustiado com isso, mas hoje eu entendo também que foi um tempo de Deus, sabe? Eu estava ainda morando no prédio que eu tinha alugado, no apartamento que eu tinha alugado, e aí eu faço amizade com todo mundo, né? Eu tenho essa facilidade. E aí eu fiquei muito amigo do pessoal da portaria. Tinha uns meninos lá da portaria e tal. E eles sempre me viam descendo com camisa com super-herói, colorida, né? Eu sou um coroa meio metido a jovenzinho, né? Mas tá mudando, viu? Tá mudando. Não, tô mudando agora aqui, ó. Estica. Eu tô até brincando com ele lá no domingo. Eu falo, cara, eu tenho que ir pra casa trocar de roupa. Você tá vendo muito arrumado. Tô mudando. Só acho meio século de existência tem que mudar, né? E aí um dia eu fui falar de Jesus para eles e eles já eram crentes. E aí eles falam assim, você usa essas camisetas aí, tem um rapaz aqui no centro que ele vende umas camisetas assim, só que com uma pegada cristã. E aí eu fiquei interessado em conhecer essa loja e tal.
E aí fui na loja lá, Start. Hoje não existe mais a loja. Meus amigos Gabi e Marquinhos são lá da igreja. Não sei se você conhece eles. Acho que não. Eles estão ainda vendendo camiseta cristã. Muito legal, assim. E aí eu fui na loja lá deles. E quando chegou lá na loja, eu me apaixonei por eles, cara. Que casal maravilhoso, assim. Você enxerga Jesus na vida deles. E eles sempre falavam da comunidade. Não, vai lá na comunidade, você vai gostar. Eu falava, sair do Rio de Janeiro para ir para a comunidade de Taubaté, não vou não. Tô traumatizado com o negócio de comunidade. E lá no Rio de Janeiro, não é nem questão de comunidade, Sim. mas as igrejas que têm um nome de comunidade geralmente não são boas igrejas. Infelizmente, essa aqui é uma realidade. Uma igreja que tem um nome de comunidade, lá no Rio, pelo menos você sai fora. E ele sempre fala, vai na comunidade. Fala, não vou na comunidade, você me desculpa. Só que a gente foi ficando muito amigo e eu via Jesus na vida deles. Via Jesus na vida do Marquinho, da Gabi, na condução dos negócios deles, nos assuntos deles, na forma como eles tratam as pessoas, na forma como eles falavam do amor por Cristo, sabe? Eu falei, cara, não é possível. Esses caras estão em comunidade. Essa comunidade deve ser boa. Essa comunidade deve ser boa. E aí um dia eu falei assim, o Marquinhos me convidou, eu falei, sabe uma coisa, Marquinhos, eu vou e tal, mas você falou que tem um podcast que eles fazem, né? Ele, tem, na época só tinha no Spotify, na época não tinha nem no YouTube ainda, se eu não me engano. Acessa lá o Spotify, Evangelho Simples, você vai ouvir. Rapaz, quando eu entrei nos podcasts, era Lucas, era o Richard, era o Pastor Eros, pelo menos acho que eu lembro mais assim. Cara, eu falei, cara, é assim que eu enxergo o evangelho. Não é possível que isso seja tóxico, não é possível que isso seja errado. E aí eu fui lá na época, era na igreja da Chácara, né? A gente tinha uma, não sei como é que chama isso, filial. Era uma filial. Um filial, né? Que era na Chácara Silvestre. É engraçado você falar isso, porque eu comecei a frequentar a comunidade também na Chácara. Foi? Eu não sabia, sério? Que legal, cara. As primeiras vezes que eu fui foi na Chácara. Depois mas que não era o Richard? Era o Richard. Era o Richard já? Não, no começo era o Bruno, né? Sim, mas na época que você começou... aí depois o Richard assumiu, e aí depois eu vim para a comunidade, mais ali do lado da Unimed, onde era antigo prédio. Antes de ir pro prédio. E aí, cara, quando eu cheguei na Chácara, eu me apaixonei, cara, porque assim, o evangelho pregado... de um modo leve, apresentando a graça, as pessoas abraçaram a gente com amor. Eu falo, até me emociono, porque o Richard foi fundamental nessa caminhada aí da minha filha. Eu tenho foto da minha filha, esses dias apareceu no Google Fotos, foto da minha filha no culto, de cara feia, assim, amarrada, porque ela ia meio... A força. Não, nem tanto a força, porque minha filha sempre foi boazinha, mas ela ia meio contrariada. Eu falava, ela, pai, eu não quero ir. Eu falei, filha, vamos, é importante. Ela, tá bom, mas ela ia emburrada. E o Richard, o Marquinho, o Kleber, o Felipe, a Silvana, tantos irmãos queridos, acolheram a gente com tanto amor, cara, sabe? Foi tão carinhoso com a gente, tiveram paciência com a gente. E aí ela foi ficando. Só que o que aconteceu? Essa experiência de igreja, ela demorou muito pouco tempo, porque a gente chegou lá no final de 2019 e 2020, pandemia, cara, começo do ano. Igrejas fecharam, a gente ficou acompanhando online, mas já não era a mesma coisa. Sim, aí o Lucas criou, né, no YouTube, né? Tinha as lives. Começou as lives no YouTube, mas eu ainda não acompanhava. Eu não acompanhava ainda porque a notícia que eu tinha é que a igreja do Ariano era a igreja de rico. Aí eu falei, não vou me meter com rico, não. Vou ficar aqui só no Tem esse estigma até hoje, viu, André? E ontem não é por nada, não. Eu cheguei na porta da igreja, até me chamou a atenção. Acho que tinha uns 4 áudios parados. Tinha um áudiozão, né? Aí eu falei, da onde tá surgindo esse tanto de áudio, gente? E aí, cara, a gente foi acompanhando, mas aí minha filha já foi sendo envolvida com os irmãos e tal. Um belo dia ela saiu do colégio, ela teve aula sobre a reforma protestante e ela ficou impactada com a vida de Lutero e aí ela começou a questionar e aí ela virou assim, pai, quando que eu vou me batizar? Como que não se impacta com a vida de Lutero, né? Aí ela virou assim pra mim, quando que eu vou me batizar? Aí eu ainda meio assim, né? Pô, o café. Filha, quando você quiser, quando você tiver uma experiência com Deus e Deus vai te levar a esse lugar. Ela falou, então eu quero me batizar, cara. E aí entra a importância da igreja. A igreja não se reunia. Quando eu falei com o Richard moveu tudo, o Kleber, irmãos queridos, moveram tudo só para fazer um evento no meio da pandemia para batizar minha filha. Maravilha. Minha filha foi batizada. E aí, quando terminou a pandemia, a igreja não conseguiu se manter. A gente fechou as portas e aí a gente inaugurou o culto da manhã na igreja do Areão.
A minha ideia era ir para o Areão, para ficar perto do meu amigo Richard, pastor e amigo Richard. Eu não tinha intenção de ficar lá por conta desses preconceitos bobos, né? Que eu ouvia as histórias de que a igreja era de rico. Nunca tinha ouvido uma história concreta. O que eu ouvia era igreja de rico. E aí a gente assimilou aquilo. Eu falei, vou ficar desconfortável, não vou ficar legal, não é isso que eu quero para minha vida e tal. E aí, cara, assim, eu fui um domingo de manhã, fui outro domingo de manhã. No terceiro domingo de manhã, quem aparece? Pastor Eros Vieira. E aí, no primeiro domingo que ele tá lá, ele me chama. Ele fala, ô, carioca, vem cá, aquele jeitão dele. Aí começa a perguntar como é que eu tô, não sei o que. A gente faz uma conversa ali meio informal e tal. Beleza. No segundo domingo que eu encontro o pastor Eros, ele tá de suspensório, né? E eu virei para ele e falei assim, pastor Eros, eu acho tão bonito esse suspensório, eu acho tão bonito quem usa suspensório, eu não consigo usar. Ele, não, você deveria usar. Eu falei, não vai ficar legal, tô meio barrigudinho e tal, não sei o quê. Eu sei que no terceiro domingo, ele foi pegar aquela palavra que ele leva, e aí ele me chamou lá na frente e me deu um suspensório. E aí ele começou, ali eu acho que começou a me quebrar. Eu ainda estava com o coração meio resistente de ficar lá. E nesse domingo eu virei para ele na porta ali, falei assim, pastor Eros, eu queria conversar com você. Aí ele, quando? Aquele jeitão dele, né? Quando? Aí eu falei, quando você puder, quando o senhor puder. E aí ele falou assim, amanhã então você vem aqui conversar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí, minha esposa, o que foi? Eu falei assim, eu vou conversar com o pastor Eros. Ela, o que você vai conversar com ele? Eu falei, eu não sei. Só sei que eu preciso. Eu não sei o que eu vou conversar com ele. Segunda-feira eu fui lá, conversei com ele, não falei nada demais, falei essa história aqui que eu tô contando, que eu vim do Rio e tal, não sei o quê. Quando terminou a conversa, ele falou assim, tem um podcast aqui, vamos lá para você assistir. Acho que o Helder estava lá, se eu não me engano, era Que Deus Amaldiçoe a Sua Paz. Nunca vou esquecer esse tema. Esse podcast, inclusive, é fantástico. Recomendo, viu? Ô, Helder, queremos você de volta na comunidade evangélica. Campanha pro Helder voltar. Hashtag volta Helder. Desculpa, pessoal da MAV, né? Da MAG, mas queremos o Helder no Evangelho Simples. E aí, cara, assim, ele foi e me chamou para participar na mesa. E assim, eu nunca tinha tido essa experiência assim e tal, e cara, como assim, eu fiquei impressionado com a generosidade tanto do pastor Eros quanto do Lucas, assim. Tiveram paciência comigo, foram amorosos. Você sabe que levantavam a bola para eu... Esse é um ponto importante, e a gente falava um pouquinho antes de abrir o programa aqui. Ajuntamento de pessoas sempre tem problemas. Exatamente. Né? Tem gente, tem problema. E somos uma igreja hoje de quantos membros? 600 e pouco. Bastante problema. Né? Mas existe uma questão que você que está ouvindo aí, não dizendo que a nossa comunidade é o único lugar sério em Taubaté, longe disso, mas você precisa reparar em algumas características. Né? E tem uma característica do corpo ministerial como um todo. Eu posso dizer na altura de quem frequenta lá há 8 anos. Mais tempo que você. É muito mais. Que é a questão que eles fazem de desconstrução do pastor como alguém especial. Exatamente. Né? Isso é uma característica muito importante de igreja que prega o verdadeiro evangelho. Exatamente. Porque se a gente parar para pensar que Jesus... Ele frequentava os lugares mais improváveis. Mudava o seu caminho para encontrar com a mulher na beira do poço. Exatamente. E ele se permitia tocar pelaquela mulher que era a mais impura da sociedade. É uma característica do verdadeiro cristão. Não temos o direito de fazer diferente. O caminho é esse. E a generosidade faz parte disso. Exatamente. Né? Outro dia eu estava numa... Eu não sei se você que está assistindo aí sabe disso, já comentei com o Flávio. Eu talvez seja a pessoa que mais incomoda o pastor Lucas pela liberdade que ele me dá. Querido! E a gente caminhou muito tempo, muito próximo, porque nós fizemos mais de 100 hippies na minha casa. Mais de 100 semanas de encontro. Foi um hippie até bem grande. Eu lembro uma vez que a gente fez uma festa de confraternização e aí as pessoas acabaram levando um acompanhante e tudo. E quando o pastor Eros entrou, ele ficou impactado, porque devia ter mais de 40 pessoas. E eu incomodo muito o Lucas no dia a dia, e esse nível de abertura que eles dão
também é uma característica da igreja Exatamente. que se baseia na palavra de Deus. Exatamente. Porque não se sente melhor do que ninguém. Exatamente. Né? E eu frequento muitos lugares, eu sou um verdadeiro rato de conferências e gosto de conhecer igrejas novas. E é outra coisa que é legal também lá da nossa comunidade, né? Porque a gente sabe que tem igrejas que não dão essa liberdade. Não dão. Né? O pastor fica bravo, não quer que você vá fora e tal. E a verdade é que a desconstrução do pastor como alguém especial aproxima muito as pessoas. Exatamente. Né? Porque você se sente à vontade, como numa família mesmo, né? Exatamente. Que é bem a pegada que eles têm como igreja. Então, se você ouve falar alguma coisa da comunidade do Evangelho Simples, fora do que a gente está dizendo aqui, a gente deixa claro para você que não é verdade. Verdade. Né? Porque se tem uma ideia de que o pastor não é alguém especial, é ali. A gente foi chamado para servir, né, Temer? Eu acho não, tenho certeza. Serviço. E se a gente foi chamado para servir, nós somos servos. Então não cabe vaidade, não cabe inacessibilidade, por exemplo, não cabe arrogância. Mas é comum nesse meio, viu, Flávio? Eu vou te falar que assim, muitas pessoas até nos causa uma certa decepção, né? Felizmente não é a maioria, tá? Não é a maioria. Não é. Né? É porque a minoria grita, né? Não é a maioria, sim. Eu tive agora na quinta-feira, de novo, com o Luiz Hermínio, em São Paulo. Um cara extremamente humilde, simples, acessível. Eu tenho tido uma oportunidade, assim, quase que um discipulado à distância com ele. Tem sido, assim, um privilégio muito grande. No sábado eu tive com a Nívia Soares, né? Que é super... famosona e tal, mas super acessível também. É isso aí. Então é uma característica de quem atua na obra de Deus para o reino, de fato, né? E não para si próprio. É verdade. E aí você teve essa proximidade, participou do podcast. E olha só que incrível. E o pastor Aros muito mal me conhecia. Quando terminou o podcast, eu ali encantado com tudo que eu tinha vivido ali, o pastor Aros virou para mim e falou assim para mim: Flávio, isso na segunda-feira. Quarta-feira eu estou recebendo um grupo de casais que estão chegando à igreja e a gente vai recomeçar as nossas RIPs, porque as RIPs tinham parado, né, por conta da pandemia e tal. E esse vai ser o primeiro grupo que eu vou estabelecer uma RIP aqui na igreja. Eu queria que você viesse nesse encontro de quarta-feira, mas assim, o encontro começa às 20 horas. Eu queria que você chegasse às 19h30 e trouxesse sua veinha. Ele chama a esposa dos outros de veinha. A dele também. A dele também. E aí, beleza, isso, segunda-feira. Eu tinha encontrado ele 2 domingos, né? 3 domingos. Conversado com ele na segunda-feira e na quarta-feira ele me chamou para esse evento. Chegamos lá, 7h30, eu e minha esposa, mãozinha dada, tá o pastor Aros sentado lá no sofazinho, lendo os salmos, né? Ele tem aquele hábito de ler os salmos sempre. Senta aqui. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim: olha, estamos retomando a RIP, você sabe o que é? Eu já sabia, né? Porque tinha a RIP na chácara e tal. E, enfim, o projeto é esse, a gente vai receber esses casais que estão se chegando, tem pouco tempo de igreja e tal. E uma coisa importante. Aí eu, o que é importante? Vocês vão ser pastores dele. Aí eu ri, né? Tá bom. Eu achei, falei, ele tá brincando, né? Ele é muito brincalhão, quem conhece o pastor Aros sabe, né? Ele veio aqui, né? Enfim. Eu falei, tá bom. Eu olhei pra minha esposa, a gente riu, beleza. Aí daqui a pouco começaram a chegar os casais, acho que, se eu não me engano, uns 12, 13 casais, uns 20 e poucas pessoas, quase 30 pessoas. E aí fizemos a rodinha, né? Todo mundo começou a se apresentar. Aí, na minha vez de apresentar, ele parou, falou assim: pessoal, esse aqui é o Flávio, essa aqui é a Nébia. A partir de hoje, vocês se reportam a eles porque eles são seus pastores. Eu falei, ele tá falando sério, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. Mas olha como... mas o pastor Aros, ele tem uma direção de Deus clara na vida dele, né? Exatamente. E não foi uma coisa irresponsável também. Não, de jeito nenhum. Porque a partir daí a gente implantou a RIP e hoje eu consigo ver esse movimento. Na época eu não via. Mas ele me acompanhou o tempo todo. Ele me dava missões, ele me colocava em situações, ele me questionava, ele me dava liberdade, ele me experimentava, ele me colocava... Te observou, né? Te observou de perto. Durante muito tempo. Então foi isso aí foi 2021, 2021 mais ou menos, finalzinho de 2021,
Quando chegou em 2022, comecinho de 2022, ele me chamou para trabalhar na igreja, meio período. Falou, olha, eu queria te dar umas missões e queria que você trabalhasse aqui com a gente. Você pode? Até então, a gente tinha uma loja. A loja estava passando muitas dificuldades por conta da pandemia, né? A gente não conseguiu, no final, a gente não conseguiu manter. E já estava meio nesse processo de encerramento e tal. Aí eu falei com a minha esposa. Deus sabe todas as coisas, né, cara? Assim, já foi uma direção para você também, né? Exatamente. E aí ele começou a me dar algumas missões de cuidar de gente, de entrar em contato. Tem uma frase que muito me incomoda, do Luiz Hermínio, que ele diz assim: não espere que Deus abençoe uma vida que Ele quer que você perca. Exatamente. É verdade. Cara, isso bate na minha cabeça, porque a gente sabe, né? Assim, eu sei que eu tenho um chamado para a obra. Deus falou comigo em várias oportunidades, experiências sobrenaturais muito fortes. E só que eu sou empresário, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, temos lá mais de 300 caminhões nas ruas fazendo entregas. Mas essa é uma frase que bate muito na minha cabeça, cara. Porque a gente sabe que a gente pode se aplicar à obra do reino independentemente da nossa atividade, né? É isso. É ser voltado ao reino como empresário. Voltado. Sim. Só que a gente também sabe que existe uma questão de incompatibilidade de tempo. Exatamente. Porque se você tá com a sua loja lá bombando, vendendo, prosperando, talvez eu não aceitasse ampliando, na carne, né? Você ia falar assim, cara, mas como que eu vou me desvencilhar aqui? Exatamente. A Nébia não vai dar conta sozinha, tem tudo isso, né? E aí Deus vem e permite que vocês fechem a loja. E tudo encaixado, né? Tudo encaixado, no tempo certo. E sem eu pedir, não foi uma coisa que eu bati na porta dele, enfim, ele veio sugerir isso. Pastor Eros tem um olhar aguçado. E aí eu comecei a cumprir as missões que ele me dava, e não por mim, eu estava falando agora com o Helder quando a gente estava chegando aqui, eu sei que nada da minha capacidade vem de mim, toda vez que eu vou falar de mim, eu tenho a presunção de querer falar sobre alguém especial, que fez, mas não é, cara, a história não é sobre mim. A história é sobre um Deus poderoso que usa uma pessoa miserável quanto eu para cuidar de gente. Então, os improváveis de Deus. Né? Porque eu sou improvável. E aí, cara, eu comecei a fazer essas missões. Aí um belo dia, passou mais um tempinho, uns 2, 3 meses, ele me chamou, tava ele, Lucas. Aí ele falou, agora eu queria que você trabalhasse integralmente aqui na igreja. A partir desse momento, porque eu acho que você está cumprindo bem e tal, não sei o quê. Vou te dar outras missões. Lucas, tem trabalho para ele? Lucas, não tem trabalho. Inclusive, eu fui enganado, porque disseram que trabalhar na igreja é ler a Bíblia e orar. E não é isso que eu faço no meu dia a dia. Quero deixar aqui. Mesmo, é trabalho mesmo. Entendeu? E aí passou mais um tempo, quando chegou agosto de 2022, o pastor Eros me chamou e falou assim, Flávio, olha, eu estou fazendo 50 anos de fé, no final do mês desse mês, agora de agosto, e dia 28 de agosto vai ter um culto que vai ser uma celebração desses 50 anos de fé, né, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. E eu queria reconhecer diante da igreja aquilo que a igreja já reconhece de você, o seu serviço pastoral. E ali eu fui ordenado. Eu me lembro, eu estava lá nesse dia. Ô Flávio, eu sempre gosto de trazer um versículo para a conversa, para dizer que a gente não lê a Bíblia. Isso aí, isso é importante. A gente entendeu essa história, a caminhada até aqui, e eu queria entrar um pouco na questão de como foi a sua adaptação à doutrina da comunidade, né? Porque existe algo em relação à visão da igreja, né? Em relação ao reino de Deus, né? Que a gente bem conhece, participa lá. Mas eu queria provocar, para quem não conhece, para a gente falar um pouco. E aí eu queria trazer um versículo de Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 1. Eu quero ler até o versículo 4, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse foi um tema
que eu provoquei o Pastor Eros até aqui, na vez que ele... na oportunidade que ele veio. O que você entende dos dons, cara? Assim, os dons... Você acredita que eles foram cessados em Pentecostes? Ou que eles permanecem até hoje? Como que era isso para você na visão... Porque a gente sabe que a Igreja Batista lá atrás que você participou é mais conservadora. Sim, sim. Né? Eu não sei como é que era essa nova vida. Dizia pentecostal. E a gente sabe a posição da nossa comunidade que não rechaça os dons. Exatamente. Né? É livre, se você manifesta, fique à vontade, né? Não tem... Mas o que você particularmente entende desse tema? Vamos lá. Primeiro, esse tema é aquele tema que a gente arruma confusão com todas as partes, né? Eu falei que tinha polêmica. A gente arruma confusão com reformado, com avivado, com pentecostal, com todo mundo, né? Assim, cara, eu tenho uma visão mais reformada. Você caminha um pouco comigo, você sabe disso, né? Eu vejo a ótica do evangelho muito voltada para a palavra. Eu tenho um pouco de dificuldade com manifestações sobrenaturais. Eu creio que elas existem. Eu creio que Deus ele age do jeito que ele quiser. Ele pode se manifestar com sonhos, com profecias, com visões. Nessa parte eu brigo com os reformados, né? Porque boa parte dos reformados são cessacionistas, né? Dizem que não há mais cura, que não há mais dons, algumas coisas assim nesse sentido. Seria um absurdo, né? Eu não creio dessa forma. Sim. Mas eu também não posso crer como muitos amigos mais voltados para o pentecostalismo creem, porque eu acho que às vezes banalizam um pouco isso. Então eu procuro tentar ir para um lado mais racional. Eu acho que a própria Bíblia fala, né, que a gente tem que prestar um culto racional a Deus. Culto racional no sentido não de alejar o Espírito Santo, não de não permitir a manifestação do dom, mas de você entender o que está acontecendo, né? Às vezes você vê alguns movimentos mais avivados que parecem que as pessoas estão meio... né? Não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, estão só baseadas ali numa emoção e tudo mais. Eu creio muito como a nossa igreja, eu acho que foi isso que me fez encantar sobre ela. Nesse texto de Atos, mais para frente, tem aquele texto que todo mundo... que quando a gente lê dá vontade de ser crente, né? Que fala que todos tinham tudo em comum e tal. Quando ele fala todos tinham tudo em comum, para mim isso é muito valioso. Porque num primeiro momento, quando eu li esse texto, quando eu era mais novo, eu entendia que era uma coisa uniforme. Sabe? Tipo, todos tinham tudo em comum. Então eu sou igual a você, você vai ser igual a mim, a gente recebeu Jesus e Deus vai moldar a gente de um padrão mais ou menos parecido. Porque é assim que acontece na maioria das igrejas, né? Por exemplo, a Batista, você vai na Batista, é mais ou menos todo mundo mesmo padrãozinho. Presbiteriana, todo mundo mesmo padrãozinho. Assembleia, todo mundo mesmo padrãozinho. Só que hoje, cara, eu entendo que quando eu falo todos tinham tudo em comum, tá se falando exclusivamente a nossa fé, cara. Então, se você recebeu Jesus como seu Salvador, se rendeu, eu também... A gente tem tudo em comum, mesmo a gente sendo diferente. Sim, porque a gente está firmado sobre a mesma rocha. Exatamente. Então, se um irmão ele tem mais essa pegada avivada, se ele manifesta mais os dons, cara, glória a Deus por isso. É a forma como Deus usa para trabalhar a vida dele, para que ele seja bênção na vida dos outros, porque isso para mim é muito importante. Os dons eles existem, mas eles servem para edificar a congregação, o corpo. Né? Isso para mim é ponto pacífico, não tem negociação. Agora, tem um irmãozinho que é um pouquinho mais reformado, tem um pouco mais de dificuldade, tá tudo bem se Jesus é o salvador da vida dele, se Jesus é o centro, se ele busca fazer aquilo que a palavra manda, se ele está querendo viver uma vida com Cristo, cara, tá tudo bem. Eu acho que tem uma definição que eu gosto, não vou lembrar de quem que é, mas que é mais importante que os dons são os frutos. Exatamente. Porque se você fala em dom, mas esse dom não gera fruto... Exato. Não faz muito sentido. O cara vai na igreja e, gente, não é uma crítica a quem manifesta, não. Por favor, não entendam dessa forma. Mas é uma crítica, é uma reflexão apenas. Você vai na igreja e você manifestou lá uma coisa linda lá diante de Deus. Uma profecia, uma cura e tal. Beleza. Mas se não teve uma mudança de vida, se não edificou o corpo... Sabe, se você saiu do culto e aí você foi ignorante com o cara que está guardando teu carro, você foi mal educado com o garçom, seu casamento está destruído, de que valeu isso, sabe? Sim. Entendeu? É necessário que haja uma mudança de vida mesmo. Aí a gente vai manifestar o dom, beleza. Se Deus der essa possibilidade, vamos manifestar. Entendeu? Então, assim, eu creio
eu creio. Eu só sou um pouco cauteloso em relação a isso, porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma vida pautada no Evangelho. Eu acho que é palavra. É fato. Nesse aspecto, eu não tenho no que discordar. Eu tive e ainda tenho muitas experiências sobrenaturais, né? Eu até faço questão de compartilhar todas elas com o Lucas. E eu já disse para muitas pessoas, e digo em público aqui, eu jamais ouvi dele que aquilo não era o que eu estava achando que era. Exatamente. Não tentou me Deus contigo. Não tentou me demover da ideia. Ao contrário, né? Que legal, você discerniu no espírito que é mesmo, então tá tudo bem. Já recebi profecias de coisas que estão acontecendo em alguns momentos, de pessoas diferentes, em anos diferentes. Ontem eu recebi uma profecia de uma irmã. Esse livro que eu escrevi e não divulguei, que inclusive o Lucas prefaciou, Deus me levou a lembrar de palavras que eu recebi em 2014, 15, 16, 17. Inclusive uma delas do pastor Eros, de púlpito. Então, que foi até a última que eu mencionei no livro, de forma a honrar a vida dele. A gente, acreditando nos dons, acreditando que o fruto espelha aquilo que o dom manifesta, estamos de acordo. Você sendo pastor, orando por pessoas, você deve ter presenciado situações de cura. Sim. De você orar por uma situação e essa cura acontecer. E aí eu queria entrar num ponto que eu sei que é sensível para você. Uhum. Como que é você, como pastor, orar por pessoas e ver a manifestação de cura, e você estar enfrentando um problema de saúde, né? Para quem não sabe, o Flávio tem um problema renal, precisa fazer hemodiálise. A gente tem orado muito sobre isso. Amém, verdade. E eu quero dizer para você que o Riad ora quase todos os dias por isso. Sei disso. Antes de dormir, né? A gente tem o hábito de... Glória a Deus. Riad é meu filho, de 10 anos. E aí a gente tem o hábito sempre de orar antes de dormir. Ele sempre ora pela sua saúde. Como que é você participar, orar, ver as pessoas sendo curadas e você tá nessa fila? Como que você consegue... coordenar isso no seu pensamento? Cara, isso é muito louco, né? Eu tenho que voltar lá atrás, uma experiência que eu tive com Deus há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu passei por um período de depressão muito forte. E eu trabalhava em banco, área de risco, então presenciei vários assaltos, explosão de agência, amigos morreram, assassinados por bandidos e tal, a cobrança e tal, foi muito pesado para mim. Isso foi lá no Rio de Janeiro ainda. E aí eu não aguentei. Eu dei uma surtada, fiquei em um período de depressão muito forte. Eu acho que eu já tenho um fator genético aí, porque eu olho para minha família, vejo ali uma galera um pouquinho melancólica demais e tal. Mas aí, somado aos gatilhos, aconteceu essa questão. E Deus usando a dor do Flávio para um dos principais ministérios que ele tem. Exatamente. Porque ele tem um grupo grande de pessoas que ele ministra a respeito de saúde mental. Exato. É isso. Cara, eu acho poderosíssimo isso. Como que Deus pega a dor de uma pessoa e transforma em propósito. É esse o ponto, cara. E eu passei muito mal um dia. E fui pro hospital, eu tava achando que eu tava tendo um infarto. E quando chegou no hospital, você não tem nada. Eu falei, como não tem nada? Aí a médica falou assim, olha, você tem que procurar um psiquiatra, porque você tá numa situação aí psicológica muito séria. Quando eu procurei o psiquiatra diagnosticou, você está num quadro de estresse, que está dando pânico, enfim, aquela coisa toda que todo mundo conhece. E eu fiquei em crise. Até então eu nunca tinha imaginado essa hipótese. E aí crente, né? Não, crente não pode ter um negócio desse. Crente, isso aí é espiritual, não é possível. Minha vida toda certinha, meu casamento sempre foi a melhor parte da minha vida, minha filha crescendo com saúde, eu ganhando um bom dinheiro, era gerente de banco, ganhava um bom salário, tinha um reconhecimento e tal, morava onde eu queria, tinha um carro zero na garagem e tal, tudo certinho na vida. Frequentando a igreja, líder de jovens, não era nem tão jovem, nasci na época, mas eu era líder dos jovens. E aí, cara, de repente me surge isso, não, isso aí é espiritual. Mas aí eu percebi que não era bem assim.
Fui no médico, o médico diagnosticou e... Só que eu não admitia, sabe, Temer? Mesmo com o diagnóstico médico, eu não admitia. E eu ajoelhava, tomava remédio, fazia o que o médico mandou, né? Porque tinha que fazer, mas inconformado com aquilo. E um dia orando, Temer, Senhor, me cura. Me cura. Eu quero ser curado, é inadmissível. Meu casamento é bom, minha filha tá... Não tem motivo. Tudo isso acontecendo e eu não tenho motivo pra estar assim. Não é possível. Só por causa do trabalho, isso eu tiro de letra. Dá mais força que eu consigo vencer isso. E aí, cara, o sobrenatural de Deus. Deus falou claramente comigo, Temer. Flávio, para de pedir cura, cara. Você já parou pra pensar que esse problema te aproxima mais de mim? Agradece. Que lapada. Cara, você imagina uma coisa que está doendo na minha carne, que já está causando problemas físicos, né? O problema emocional que já está causando problemas físicos, eu começar a agradecer. Mas aí, cara, não tinha jeito. Deus falou claramente, eu vou agradecer. Agradecer. Fui falar com a minha esposa. Quando eu contei para minha esposa começou a chorar. Aí eu falei, que foi, amor? Ela falou assim, Deus falou comigo que ainda não era tempo. Confirmação. É maravilhoso isso. Cara, e por que eu tô falando isso? Porque hoje, eu tava falando até com o Helder quando a gente estava subindo. Hoje eu ainda tenho minhas lutas, cara. Assim, eu sou uma pessoa extremamente melancólica. Você viu aqui, eu tô conversando, comecei a chorar. Entendeu? Só de lembrar do amor de pessoas. Eu sou assim, é meu jeito, eu não consigo fugir disso. Eu sou melancólico. Tem dias que eu acordo, eu falei com o Helder, tem dia que eu acordo que você já sente que tá ruim, não sei, quem passa por isso deve saber, deve sentir isso. Não tô num dia bom. Você acorda e já sabe que não tá um dia bom. Aí eu oro, Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje eu não queria falar com ninguém. Aí o que acontece? Meu celular explode de tocar. Aí eu olho, já entendi, Senhor, eu tenho que falar com a pessoa. Você tem que deixar a sua dor de lado e cuidar da dor dos outros. E aí, Temer, olha só, isso que é impressionante. Hoje já não faz sentido se eu sou curado da minha depressão. Porque Deus é minha satisfação. Deus é meu prazer, Deus é minha alegria. Meu relacionamento com Deus é o mais importante. E aí Deus usa as consolações que Ele me dá diariamente para que eu console outras pessoas com a mesma situação. Com esse problema renal, cara, para mim não é diferente, sabe? Eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu creio que se for da vontade de Deus, no momento certo, Ele vai me curar, seja naturalmente, que seria um baita testemunho, seja eu fazendo um transplante, que também vai ser um baita testemunho. Mas eu creio também que Deus está me sustentando, apesar de tudo, sabe? Eu hoje... E é incrível isso, né? Porque a gente vê você levando uma vida... Cara, tem dias que eu saio da diálise, chego em casa, tiro os curativos, troco de roupa e vou correr, cara. É um milagre isso. Sim, não é normal. É um milagre. Eu tô lá na clínica, lá eu vejo lá diariamente, tem gente que sai de maca, cara. Então Deus tem me sustentado, e não só sustentado fisicamente, mas emocionalmente, que é o importantíssimo nesse processo. Sem dúvida. E aí, quando eu vejo isso, não é que eu não queira ser curado, não é que eu não peça isso. Eu peço diariamente, eu creio diariamente, eu fico muito feliz. Você é uma das pessoas que mais até me dá esse retorno de que, ó, tô orando por você, de vez em quando você me para, ora por mim. O Tadeu, de vez ele me encontra, já bota a mão aqui assim nas minhas costas, já começa a orar ali, ministrar. Outros irmãos fazem a mesma coisa. Você sabe quem que me deu o gatilho de orar por cura das pessoas de forma insistente? Numa conferência, numa das que eu fui, o Todd White. E ele é um evangelista americano famoso, que faz muitos eventos e evangeliza muito, assim, prega para estádio e tal. E ele conta, ele é muito usado para cura, né? Deus usa muito ele para curar pessoas. E ele conta que ele, da primeira oração até a primeira cura, ele orou 900 vezes. Porque ele começou a contabilizar. Porque ele orava e as pessoas não eram curadas. E ele não entendia, porque Deus falava para ele, ora pela cura. Né? Ele não orava de forma aleatória. E muitas vezes ele encontrava com pessoas em situações cotidianas que ele nem sabia que a pessoa tinha problema. E o Espírito falava para ele, aquela pessoa tem tal problema, ora pela cura dela. E ele simplesmente obedecia. E da primeira oração que ele fez até a primeira cura efetiva, ele contabilizou 900 insucessos. Eu creio. Né? Então, é por isso que a gente tem que orar sempre. Helder, estamos já no finalzinho, já para encerrar. Perguntas, comentários? Registrando aqui o El,
presença do Rafael Souza, que é do nosso Ministério da Aliás, estão Saúde. dizendo que ele apresenta isso aqui muito melhor do que eu. Mole, tá vendo? Ô, Rafael, tá querendo puxar meu tapete, Quer hein, tomar cara? o seu lugar, que vergonha, cara. É só pedir, só pedir. Também do Walter, tá? Ah, e, o Valtinho. E o Rafael perguntando aqui para você sobre a principal dor nos casamentos hoje dentro da igreja, tá? Então, a gente está cuidando dos casais lá na igreja, temos uma RIP aí, deve ter uns 30 casais mais ou menos. E para mim, cara, assim, o que eu vejo nos casais é o seguinte, a gente pensa muito nas traições, em coisas grandes. Mas para mim, o grande dor do casamento é a rotina do dia a dia. Por quê? Grande parte dos nossos casais, inclusive dentro da igreja, por incrível que pareça, apesar de serem crentes, quando eles vão para o casamento, eles não vão com conceitos bíblicos para o casamento. Eles vão com conceitos do mundo para o casamento, mesmo sendo crente. Casar para ser feliz. Exatamente. Entre outras coisas, né? E aí, o que acontece? A rotina do casamento ela é pesada. O casamento é um prazer. O meu casamento é feliz, é um sucesso, assim, pra gente. A gente se ama, a gente tem Então você é prazer. casado com a Nébia, É Flávio. maravilhosa, né? A Nébia é maravilhosa. Mas assim, o que acontece? Por conta desses conceitos, as pequenas coisas, elas destroem o relacionamento. É cara. verdade. Impressionante. A falta de diálogo, né, cara? Falta de diálogo. Eu comento isso não muito abrir com as mão. pessoas, assim. Eu vivo um casamento muito bom também, pela graça de Deus. E assim, por causa de Jesus mesmo. Que foi dando discernimento de você fazer ajustes o tempo todo. Então, qualquer pequena coisa que você não gosta, Exato. que acontece, você chamar e deixar claro. E não achar que a outra pessoa vai adivinhar Isso é o que ponto. aquela situação você não se agradou. Né? E outra coisa, né, TM? Às vezes a gente olha muito pro parceiro e a gente quer a mudança no parceiro. Isso. Mas e eu? Exatamente. Eu vou continuar sendo a mesma porcaria que eu sou? Exatamente. Cara, não, cara. Exatamente. A mudança começa comigo. Exatamente. Se meu parceiro tá errado, minha parceira, cara, eu me mudar primeiro e aí esperar que Deus faça a obra. E o grande recado que a gente pode deixar já como mensagem final de encerramento aqui é que antes de você passar pela sua cabeça de mudar de casamento, você tem por obrigação, em função da aliança, do compromisso que foi feito diante de Deus, de mudar o comportamento. Né? Exatamente. E aí, a partir da mudança do comportamento, de ambos, né? Exato. Existe esse ajuste e o casamento se resolve. Exatamente. É ou não é isso? Exatamente. Eu só queria voltar, só um pontozinho, só para a gente encerrar, sobre essa questão da cura. Eu até falei isso ontem na igreja, só para deixar claro para as pessoas, e isso é muito importante. É claro que o testemunho da cura, ele é incrível, ele é impactante, eu não tenho dúvida disso. E eu creio num Deus que cura, que vai curar, que está cuidando, que está consolando. Mas você já imaginou o impacto de uma vida ainda que não foi curada, que está desejando a cura, mas que continua na presença de Deus, cara? Isso deposita brasas na cabeça de seja lá quem for. Como é que pode esse cara não ter sido curado ainda? Ele continua crendo nesse Deus aí, cara. Sem dúvida. Tem uma história maravilhosa de um desses mártires do Evangelho, né? Que eu ouvi, também não vou lembrar de quem. Diz que a mulher estava sendo emparedada. E aí, porque ela não quis negar Jesus, né? E aí, quando chegou no último tijolo, que era bem na frente da face dela, ele falou: "Você não quer dizer suas últimas palavras?" E ela respondeu: "Falta um tijolo." Olha só. É precioso demais, É né? isso, Você cara. pensar a fé a esse nível. Seria Se lindo Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele Exato. continua sendo Deus. Seria lindo que descesse um anjo, abrisse as portas ali, quebrasse os tijolos e tirasse ela. Seria maravilhoso. Mas também é maravilhoso uma irmã que foi lá e persistiu a fé até o fim. privilégio, cara. né? É um privilégio. Cara. É um privilégio. Flavião, obrigado. Eu que agradeço. meu Obrigado. amigo. Você vai voltar mais vezes aqui Se Deus quiser. pra gente falar só chamar. de temas específicos. Pessoal, até segunda-feira que vem. Hoje, às 18h30, na Praça Barbosa de Oliveira, nosso tradicional culto ao ar livre. Grande abraço. Abraço.